Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando essa videoaula para comentar uma prova do SESP, do Superior Tribunal de Justiça, né? Prova ocorrida em 2015. Vamos lá, me acompanhe. São 6 questões de informática. Vou tirar aqui minha imagem para ficar melhor, para você visualizar o conteúdo da tela. Então, a primeira questão, falando sobre o recurso validação de dados do Excel. Primeiramente, o que seria esse recurso validação de dados? Você tem uma planilha, nessa planilha você vai colocar dados. Então, em uma célula você pode digitar letras e números, correto? Pois bem, imagine uma situação em que você não quer digitar qualquer número. Então, não vai entrar nessa célula qualquer dado. Então, você pode fazer com que só entre dados nessa célula, dados válidos. Por exemplo, se você tem um produto, esse produto tem data de fabricação e data de validade. Então, na data de validade, você quer que a célula não aceite uma data inferior aos dados de validade, aos dados de data de fabricação. Então, você pode informar para a célula não aceitar data de validade menor do que a data de fabricação. Isso é um tipo de validação de dados. E você pode, por exemplo, em uma determinada célula, só entrar um código contendo 12 caracteres. Então, se você vai digitar uma sequência de números inferior a 12 caracteres, não aceita nessa célula. Isso se chama validação de dados. Ok? Então, vamos para a questão. Então, o recurso validação de dados do Excel permite questões do SESP. Veja essas palavras, os verbos, preste atenção nos verbos, que os verbos informam muito sobre a questão. Então, o verbo permitir deixa uma coisa bem solta, né? Que é possível, permite que se configure uma célula, claro que permite, de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente 12 caracteres. Perfeito. Você pode configurar uma célula que o validação do dados do Excel permite isso, para você só inserir caracteres, números com 12 caracteres. De verdade, tudo certinho. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos. Aqui ele mostra a sequência de comandos que você tem que executar para chegar na validação de dados. Então, você vai na guia dados, validação de dados, na guia dados, perfeito. Você vai na guia dados, grupo, ferramenta de dados, perfeito. Caixa de diálogo, validação de dados, que é o nosso recurso. Então, questão correta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa aqui fala sobre, julgue, vamos julgar. Julgar o quê? Sobre a lixeira. Questão falando sobre a lixeira. No Windows 7, uma das opções de configuração, veja que ela fala aqui que não é a única, existem outras, mas essa é uma delas. Então, não está restringindo o uso da ferramenta. Normalmente, isso para o SESP são questões corretas. Então, uma das opções de configuração, para você configurar, que pode, olha o que a gente encontra aqui, esse verbo, o verbo poder, deixa uma coisa bem possível. É possível sim, possível não. Que pode ser definido para a lixeira é fazer um arquivo apagado por um usuário seja imediatamente excluído do sistema. Quer dizer, um arquivo que você apaga não vai para a lixeira, ele vai sumir do seu computador, vai ser excluído permanentemente. Aí ela fala ainda, eliminando-se dessa forma o envio desse arquivo à lixeira. É possível? Claro que é possível. Você entra nas configurações da lixeira, você pode configurar até aquela caixazinha de confirmação. Quando você exclui um arquivo no pergunta, você deseja sim realmente excluir esse arquivo? Então até aquela mensagenzinha você pode fazer com que não apareça. Tudo isso através das configurações da lixeira. Correto?
Próxima questão. Aqui, ó, nas propriedades da lixeira, você consegue, ó, se você marcar essa opção diz, ó, não mover o arquivo para a lixeira. Então, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Ele vai ser excluído permanentemente. Aqui que eu falei, ó, se você marcar essa caixinha, vai exibir a confirmação de exclusão. Você realmente deseja sim ou não excluir esse arquivo. Se você não quer mais aquela caixazinha, é só você desmarcar essa opção. Você ainda tem a opção do tamanho personalizado da lixeira. Então você pode diminuir o tamanho que sua lixeira tem. Ok? Próxima questão. Falando agora sobre navegador da internet, né? Necessariamente o Mozilla Firefox, que é para você visualizar páginas da internet. Ele fala, os complementos. O que seria complementos? Complementos, você tem que pensar o seguinte, você instalou um navegador no teu computador. Esse navegador foi feito pela empresa Mozilla, né? Então esse programa ele já vem enxuto. Mas o que é que você pode fazer? Você pode personalizar o teu navegador de internet. Você pode fazer um upgrade dele. É como se fosse um carro. Quando você compra um carro, quando um carro simples, popular, ele vem sem opcional de nada. Você não pode colocar opcionais nesse carro. Você pode colocar um ar-condicionado? Pode. Você pode botar nesse carro, além do ar-condicionado, você pode botar um sistema de som no carro? Pode. Você pode botar bloqueador de veículo no carro? Pode, são todos opcionais. Então o programa, o navegador, ele vem também simples, mas você pode colocar opcionais nesse teu programa navegador. Então esses opcionais são chamados de complementos. Ele complementa o programa. Então complementos são aplicativos, sim, que permite ao usuário personalizar o Firefox com estilos e recursos o quê? Extras. Perfeito. Ele fala, as extensões são um tipo de complemento. Verdade. Além das extensões, existe ainda também os plugins. Então você tem dois tipos de complemento. Extensões e plugins. Eles adicionam recursos extras nos navegadores. Aí ele fala, né? Encontradas na última versão desse navegador, tanto, veja que não diz que somente na última versão, mas também, além da última versão, nas versões anteriores. As versões anteriores também trabalham com os complementos, que são extensões e plugins. E possibilitam, entre outros recursos, a integração do Firefox com alguns sítios da internet, ou seja, com alguns sites da internet. O CESP se chama site de sítio e está correto. Então, questão correta, toda certinha. Veja que não tem nenhuma... que nessa questão não menospreza nenhum recurso do navegador, não compara ele com o outro, né? Questão toda bonitinha. Então, quando o CESP faz esse tipo de questão, geralmente as questões estão corretas, né? Então, vamos seguir adiante. Plugins, né? Além das extensões, existem os plugins, são todos complementos que os navegadores têm. Isso serve para o Chrome e para o Internet Explorer. Beleza? Quarta questão, falando sobre topologia. Topologia se refere à rede. O que é topologia? Topologia é como os computadores estão ligados um em relação ao outro. Certo? Topologia física é como os computadores estão ligados um ao outro. Então, veja só, esses computadores estão ligados em linha, em estrela, em barramento. São tipos de topologia. Então, veja. Deixa eu botar a caneta aqui. Você tem um computador. Você tem outro computador. Você tem mais outro computador.
Então eu posso fazer uma rede. Então a topologia vai definir como é que eu vou ligar esses computadores. Eu posso ligar esse, vou trocar a cor da caneta. Deixa eu ver se ele vai aqui. Deu errado. Mudar a cor da tinta. Ó, eu posso ligar esse computador nesse, esse com esse e esse com esse. Formei uma rede, né? A parte física da rede. Então, essa conexão aqui é chamada de anel. Então, anel é uma topologia. É a forma como os computadores estão dispostos um em relação ao outro. Certo? Anel é somente um dos tipos de topologia. Então, vamos ver o que diz a questão. Vamos aqui trocar a cor da caneta. Usar o marcador de texto. Topologia apresenta a forma como os computadores estão nelas interligados. Né? Perfeito, está correto. Levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas? Errado. Essa classificação de homogêneas e heterogêneas tem a ver com o tipo de sistema operacional que você está usando em cada computador. Se todos os computadores, esse e esse, têm o mesmo sistema operacional, por exemplo, o Windows, então isso é uma rede homogênea. Mas se você coloca o Windows nesse aqui você coloca o Linux, então já é uma rede heterogênea, porque são diversos tipos de sistemas operacionais. Ok? Então a questão está errada. Topologia, os tipos de topologia, a classificação é anel, estrela, barramento, híbrida, quando mistura vários tipos de topologia em uma rede só, tranquilo? Não tem nada a ver com homogêneo e heterogêneo. A quinta questão, falando sobre procedimentos de segurança. Procedimentos de segurança, né, na internet. Então ele fala, atualmente, um dos procedimentos mais adotados pelos sítios, quer dizer, sites, é chamado de CAPTCHA. Então, vamos falar o que é CAPTCHA. Você entra no site, você está preenchendo um cadastro, um formulário. No finalzinho dele, aparece uma imagem, uma foto, onde tem um código. Tem um número e, às vezes, umas letras embaralhadas, né? Ou então só letras. Então, isso é CAPTCHA. É aquela telazinha que você é obrigado a olhar para ela, ver o número ou o código, a palavra que está lá, e digitá-la num quadradinho para você informar ao site que é você que está digitando. Por quê? Se antigamente o que é que a pessoa fazia? Criavam-se programas para preencher formulários de forma automática. Por exemplo, você entrar no site de bate-papo. As pessoas criaram um programa para esse programa automaticamente ficar criando as contas do bate-papo. Então ninguém mais conseguia bater bate-papo, porque era tanto usuário sendo criado de forma automaticamente, criando apelidos para as pessoas, que ninguém conseguia usar o sistema. Então o site ficava sem funcionar. Para evitar esse procedimento, se cria as CAPTCHAs, porque ela obriga na hora do preenchimento de um cadastro ou de um formulário, a pessoa parar e ver aquela imagem, o que está escrito na imagem, e digitar. Porque um programa de computador ele não consegue ler uma imagem, uma foto. Né? Então, somente um ser humano consegue ler uma foto, ver o que está nessa foto, no caso os caracteres, e digitar.
para ativar o recurso, né, para você poder se cadastrar. Então ele fala, as CAPTCHAs mais conhecidas são as imagens distorcidas, certo? Que é aqueles nomes meio embaralhados, né, que às vezes você não consegue nem enxergar, você é obrigado a atualizar e colocar outra imagem. De um código alfanumérico, misturando letras e números. Esse mecanismo é considerado bastante seguro, com certeza, mas não impede, opa, questãozinho do CESP, onde aparece essa palavrinha não, cuidado com ela. Geralmente as questões tendem a ficar erradas. Então, mas não impede totalmente que alguns programas automatizados, certo? Um programa automatizado, preencham formulários na web. Claro que ela proíbe, ela impede. Então a questão está errada. Claro que ela impede. É justamente a CAPTCHA é para diferenciar você que está preenchendo manualmente um cadastro, um formulário, de um programa automático. Porque um programa automático vai preencher não um formulário, vai preencher milhares de formulários dentro de um segundo. Então o site, o servidor, não consegue dar conta de tantos cadastros e o serviço fica sem funcionar. Tranquilo? Olha um tipo de CAPTCHA. Você que não estava lembrando o que é CAPTCHA, é isso daqui. Ó. Às vezes aparece um número e letras. Está vendo embaralhados aqui. Você não consegue nem ver direito. Aí às vezes você tem que atualizar esse sistema para que aqui mude e você consiga decifrar. Então são palavras aqui distorcidas, imagens distorcidas. Outro tipo de CAPTCHA aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então um programa de computador não consegue ver essa imagem. Então o usuário vai ver e vai digitar aqui. Depois que ele preencher uma pessoa, um ser humano, ele pode apertar OK ou então no botão correspondente. No caso aqui é consultar. Certo? Ó, o cadastro, preenchendo o cadastro. E nossa última questão, falando do Windows 7, um recurso chamado limpeza do disco. Limpeza tem a ver com você pegar o lixo do teu computador e excluir. O que seria lixo? São os arquivos que o computador cria que depois não serve para nada. O próprio computador cria. Por exemplo, você ligou o Windows, né? Iniciou o Windows, o sistema Windows. Então, para o Windows funcionar naquela hora, o próprio sistema cria alguns arquivos que ele vai usar. Certo? Então, esses arquivos depois não serão mais usados. Fica como lixo se acumulando no teu computador. Por exemplo, você abriu o Word também. Então, o Word, para funcionar naquele momento, ele cria os arquivos do sistema dele para ele poder funcionar. Depois, não vai ser mais necessário. Então, isso é lixo para o computador e vai se acumulando. Aí você passa 1 ano, 2 anos usando o computador e nunca executou a limpeza do seu disco, do disco rígido do HD. Então você tem muito espaço ali que você poderia liberar, porque o lixo está ocupando. Então você vai excluir os arquivos desnecessários do computador. Você não exclui os arquivos importantes, feitos os seus arquivos pessoais, que são suas apostilas, suas fotos, suas músicas. Esses arquivos são importantes, eles não são excluídos na limpeza do disco. Você vai excluir o quê? Os arquivos que estão na lixeira, os arquivos temporários de internet, entre outros. Somente aqueles arquivos que o computador não usa mais. Então vamos para a questão. A execução do recurso limpeza do disco, desde que configurado, além de acarretar, ele acarreta o quê? O apagamento, ele apaga dos arquivos temporários, isso, correto, e arquivos considerados desnecessários pelo sistema, perfeito, também apagará os arquivos contidos na lixeira, correto, porque o que você coloca na lixeira são aqueles arquivos que você não quer mais. Então, lixeira tem a ver com lixo. Limpeza do disco, você apaga também o que está na lixeira do teu computador. Questão correta. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Resolvemos as 6 questões que a prova cobrou de informática. Espero que os comentários tenham ajudado vocês e vamos seguir com mais videoaulas.
para ver como a banca CESP costuma abordar essas questões, né? Um forte abraço, fiquem com Deus, não desista do seu sonho que é passar no concurso público, porque você sabe o porquê você está estudando, se esforçando, investindo dinheiro, né? Só você sabe o motivo. Então, força, foco e fé. Valeu, um abraço.